Capítulo 59, 8. Informática para o concurso da Caixa Econômica Federal, Banco de Dados, 8.4. Informática para o concurso da Caixa Econômica Federal, Banco de Dados. A informática é uma área essencial para qualquer concurso público, especialmente para a Caixa Econômica Federal. Neste módulo, vamos focar no tema Banco de Dados, uma parte crucial da informática que lida com a organização, armazenamento e recuperação de informações. Definição de banco de dados. Um banco de dados é uma coleção organizada de dados que são armazenados e acessados eletronicamente. Os bancos de dados são projetados para permitir a criação, consulta, atualização e administração de dados de maneira eficiente e eficaz. Tipos de banco de dados. Existem vários tipos de bancos de dados, cada um com suas características e usos específicos. Alguns dos tipos mais comuns incluem bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a objetos, bancos de dados hierárquicos e bancos de dados de rede. Bancos de dados relacionais. Os bancos de dados relacionais são o tipo mais comum de banco de dados. Eles organizam os dados em tabelas e usam chaves para conectar diferentes tabelas. Um exemplo de um banco de dados relacional é um misto. Bancos de dados orientados a objetos. Os bancos de dados orientados a objetos armazenam dados na forma de objetos, que são instâncias de classes. Esses bancos de dados são mais flexíveis do que os bancos de dados relacionais, pois permitem que os desenvolvedores definam suas próprias classes. Um exemplo de um banco de dados orientado a objetos é o MongoDB. Bancos de dados hierárquicos. Os bancos de dados hierárquicos organizam os dados em uma estrutura de árvore, com um nó pai tendo vários nós filhos. Esse tipo de banco de dados é eficiente para operações de leitura, mas não para operações de escrita. Um exemplo de um banco de dados hierárquico é o IBMS Information Management System, IMS. Bancos de dados de rede. Os bancos de dados de rede são semelhantes aos bancos de dados hierárquicos, mas permitem que um nó filho tenha vários nós pais. Isso torna esses bancos de dados mais flexíveis, mas também mais complexos. Um exemplo de um banco de dados de rede é o Integrated Data Store, EDS. Modelagem de banco de dados. A modelagem de banco de dados é o processo de projetar a estrutura de um banco de dados. Isso inclui a definição de tabelas, campos, relacionamentos, restrições de integridade e índices. A modelagem de banco de dados é uma etapa crucial na criação de um banco de dados eficiente e eficaz. SQL e linguagens de consulta. O SQL, Structured Query Language, é a linguagem de consulta padrão para bancos de dados relacionais. Ele permite que os usuários criem, consultem, atualizem e administrem bancos de dados. Além do SQL, existem outras linguagens de consulta, como o Xquery para bancos de dados XML e o Spark para bancos de dados RDF. Segurança de banco de dados. A segurança do banco de dados é uma preocupação importante, pois os bancos de dados geralmente contêm informações sensíveis. As medidas de segurança do banco de dados incluem controle de acesso, autenticação, criptografia, auditoria e backup e recuperação de dados. Em conclusão, o conhecimento de bancos de dados é essencial para qualquer profissional de informática e é um tópico importante para o concurso da Caixa Econômica Federal. Ao dominar esse tópico, você estará um passo mais perto de passar no concurso e iniciar sua carreira na Caixa Econômica Federal.